Você já percebeu como algumas pessoas sentem um pequeno desconforto físico ao gastar dinheiro? Não é exatamente culpa, nem exatamente medo. É uma tensão silenciosa, quase automática. Como se algo dentro delas dissesse segura, mesmo quando tudo parece estar bem. Talvez você seja assim. Talvez você calcule mentalmente antes de aceitar um convite. Talvez prefira esperar uma promoção mesmo, podendo pagar o preço cheio. Talvez sinta mais prazer em guardar do que em gastar. E, curiosamente, talvez nem fale muito sobre isso. Porque existe uma sensação estranha de que, se os outros souberem o quanto você pensa antes de gastar, vão te chamar de exagerado, mesquinho ou excessivamente cauteloso. A sociedade costuma interpretar a frugalidade de maneira simplista. Ou você é disciplinado e irresponsável, ou é mão de vaca e rígido. Raramente alguém pergunta o que está por trás desse comportamento. Raramente alguém considera que economizar não é apenas uma escolha racional, mas um padrão emocional profundamente enraizado. E é aí que a conversa fica mais interessante. Porque quando falamos sobre pessoas que são frugais com dinheiro, quase sempre falamos sobre números, sobre orçamento, investimentos, planejamento. Mas quase nunca falamos sobre o sistema nervoso, sobre memória emocional, sobre como o cérebro aprende a associar segurança e perigo a determinadas experiências. Existe mais acontecendo aqui do que as pessoas imaginam. A psicologia comportamental mostra que nossas decisões financeiras não são puramente lógicas. Elas são moldadas por experiências anteriores, especialmente aquelas que envolveram escassez, imprevisibilidade ou perda. Estudos em neurociência indicam que o cérebro registra situações de instabilidade financeira de forma semelhante a outras ameaças. A amígdala, estrutura associada à detecção de perigo, pode se tornar mais sensível quando alguém já vivenciou momentos de insegurança material. Isso significa que, para algumas pessoas, gastar ativa um leve estado de alerta, não porque elas não tenham dinheiro suficiente agora, mas porque, em algum momento, não ter foi uma possibilidade real, ou uma memória marcante. O cérebro aprende rápido quando a sobrevivência parece estar em jogo. Se durante a infância o ambiente foi instável, contas atrasadas, conversas tensas sobre dinheiro, mudanças inesperadas, o sistema nervoso pode ter associado gasto a risco. Mesmo que hoje a realidade seja diferente, o corpo ainda reage como se precisasse prevenir uma ameaça futura. E nem sempre essa ameaça foi objetiva. Às vezes não houve pobreza extrema. Às vezes houve apenas imprevisibilidade, promessas quebradas, padrões que mudavam de repente. A criança aprende que o chão pode desaparecer sem aviso. E, quando adulta, tenta construir um chão mais firme acumulando reservas. A frugalidade, nesse contexto, deixa de ser apenas economia. Ela se torna uma estratégia de regulação emocional. Guardar dinheiro não é apenas acumular recursos. É acumular tranquilidade. É reduzir a incerteza. É criar uma sensação de controle em um mundo que, em algum momento, pareceu fora de controle. E isso não é fraqueza, é adaptação. O cérebro humano é incrivelmente eficiente em desenvolver estratégias que aumentam a sensação de segurança. Para algumas pessoas, isso aparece como busca por status. Para outras, como busca por experiências. Para outras, como busca por estabilidade financeira. Nenhuma dessas estratégias é moralmente superior. São apenas respostas diferentes a histórias diferentes. Existe também um traço de personalidade envolvido. Pesquisas sobre o modelo dos 5 grandes fatores mostram que pessoas com alta conscienciosidade tendem a planejar mais, antecipar riscos e evitar impulsividade. Isso naturalmente se traduz em comportamentos financeiros mais cautelosos, mas mesmo traços de personalidade são moldados por experiências. O que parece jeito de ser, muitas vezes foi refinado ao longo de anos de aprendizado silencioso, e há algo mais profundo ainda. Para algumas pessoas, gastar não é apenas gastar, é se expor, é diminuir a margem de segurança, é abrir mão de uma proteção invisível. O dinheiro guardado representa possibilidade, representa saída, representa autonomia. Quando ele diminui, mesmo que temporariamente, uma parte da mente registra isso como vulnerabilidade. Ao mesmo tempo, essa mesma frugalidade pode carregar uma força silenciosa. Pessoas que aprenderam a lidar com recursos de forma cuidadosa costumam desenvolver uma capacidade rara de adiar gratificação. E o famoso experimento do marshmallow, que acompanhou crianças por décadas, mostrou que essa habilidade de esperar está associada a diversos resultados positivos ao longo da vida. Não porque esperar seja moralmente melhor, mas porque indicam a habilidade de regular impulsos e considerar o futuro. Mas aqui existe um paradoxo delicado. A mesma estratégia que protege pode, às vezes, limitar. Quando o sistema nervoso associa a segurança apenas ao acúmulo, pode surgir dificuldade em desfrutar do presente. Pode aparecer uma sensação persistente de que nunca é suficiente.
como se a linha da segurança estivesse sempre um pouco mais à frente, sempre exigindo mais uma reserva, mais uma garantia, mais uma margem. E isso não é um defeito de caráter, é apenas o cérebro fazendo o que aprendeu a fazer: prevenir dor futura. Há também um aspecto identitário. Para muitas pessoas frugais, a capacidade de economizar se torna parte de quem elas são, um símbolo de responsabilidade, de maturidade, de competência. E abrir mão disso, mesmo em pequenas doses, pode parecer abrir mão de uma parte da própria identidade. Mas é importante lembrar que nenhum padrão humano é completamente fixo. O cérebro é plástico. Ele aprende, ele recalibra, ele atualiza seus mapas internos de segurança conforme novas experiências se repetem. E ainda assim, nada disso significa que ser frugal é algo a ser corrigido. Não é melhor nem pior do que ser mais espontâneo com dinheiro. Algumas pessoas se sentem vivas ao gastarem experiências. Outras se sentem tranquilas ao ver suas reservas crescerem. São formas diferentes de buscar estabilidade emocional. O que muda é a consciência. Quando você entende que sua relação com o dinheiro talvez não seja apenas sobre dinheiro, algo se suaviza. A tensão deixa de ser um mistério. A cautela deixa de parecer exagero. Você começa a perceber que existe uma lógica interna por trás das suas escolhas. E essa lógica fez sentido em algum momento. Talvez ainda faça. Talvez sua frugalidade tenha sido a forma como você construiu segurança quando ninguém estava garantindo isso para você. Talvez tenha sido a maneira silenciosa de dizer a si mesmo: eu vou cuidar de nós. Existe dignidade nisso. Existe inteligência adaptativa nisso. E também existe humanidade. Porque, no fundo, a maioria dos comportamentos humanos gira em torno de uma pergunta simples: estou seguro? Para algumas pessoas, a resposta vem através de conexões. Para outras, através de conquistas. Para outras, através de reservas financeiras. Se você se reconhece nessa descrição, não há nada de errado em você. Seu padrão não surgiu do nada. Ele foi aprendido, reforçado, refinado. Ele carrega memória. Ele carrega história. E talvez a parte mais importante seja perceber que você não é refém dele. Você é o contexto que o criou. Você é a consciência que pode observá-lo. A frugalidade pode continuar sendo uma força sua, pode continuar sendo uma base sólida. Mas agora, talvez, com um pouco mais de gentileza interna, com menos julgamento, com mais compreensão, porque quando você entende que seu cuidado com o dinheiro pode ser, na verdade, cuidado consigo mesmo, algo muda. E se isso fez sentido, talvez existam outros padrões seus que também merecem ser vistos com esse mesmo olhar mais calmo. Talvez existam outras estratégias silenciosas que você desenvolveu para se sentir seguro no mundo. E às vezes, tudo começa simplesmente reconhecendo que elas estavam tentando te proteger o tempo todo.